Olá, meus amigos, contadores, futuros contadores diamantes, como é que estão? Vamos para mais uma aula, né? Para a gente poder ajudar aí no crescimento profissional de vocês. E para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Rodrigues Maldonado, sou contador e mentor da metodologia do Contador Diamante, onde ajudo pessoas profissionais da área de contabilidade a terem um rendimento superior a R$ 10.000 por mês, trabalhando 2 horas por dia. E ajudo também esses profissionais a chegarem a um nível de contador diamante, que é o contador que ganha fatura, mais que R$ 50.000 por mês. Vamos lá, e hoje nós vamos falar sobre uma atividade do contador independente muito importante que ajuda a crescer o faturamento, Aqui na minha empresa, na Quality Conte, a gente tem aí mais ou menos 10% do meu faturamento, ele vem dos processos de abertura, alterações, encerramentos, certidões, processos de parcelamento, são receitas eventuais que ajudam muito no faturamento da empresa. E você precisa saber disso para aumentar o seu faturamento, para crescer, E como conduzir isso, como entregar um ótimo trabalho, um excelente trabalho para o seu cliente, para ele ficar feliz, confiar em você cada vez mais, Porque o nosso trabalho, a cada trabalho que a gente entrega para um cliente, faz com que ele tenha uma confiança ainda maior, e isso vem a fidelizar, ou seja, o cliente não quer te abandonar nunca. Isso faz parte da nossa metodologia, que a gente ensina como fidelizar clientes, como dar um tratamento diferenciado. Mas vamos lá, hoje a aula é sobre contrato social. Eu queria passar para vocês algumas questões importantes no momento de você elaborar o contrato social de uma empresa na abertura. Isso serve para as alterações também, mas a alteração normalmente é por algum fim específico, A empresa quer alterar endereço, nome, sócio, então é uma alteração específica. Mas a abertura é a constituição do negócio, É quando você vai abrir um negócio, começar do zero. Então vamos lá, para a gente falar sobre contrato social, que é o objetivo dessa aula, passar aí as principais cláusulas de um contrato social para quem está iniciando, Então vamos lá, aqui é um modelo que a gente utiliza aqui no escritório, bem assim, prático, e aqui a gente usou um modelo que está sendo muito usado, um tipo jurídico, que é a sociedade limitada unipessoal. É um tipo de sociedade, um tipo de empresa que foi instituído recentemente pelo governo, foi criado isso aí, esse tipo de sociedade, que é a sociedade limitada unipessoal. O que é isso? O nome é meio contraditório, sociedade unipessoal, quer dizer, uma sociedade de uma única pessoa. Pois é, mas é isso mesmo. Sociedade entende que eram no mínimo 2 pessoas, e antigamente era assim, para se ter uma sociedade tinha que ter no mínimo 2 sócios que se juntam para formar uma empresa. Agora, foi criado esse tipo de sociedade que é a unipessoal. Vamos lá. Na sociedade unipessoal, só tem um sócio. Se tivesse 2 é a mesma coisa, tá? O que a gente vai passar aqui tanto faz ser uma limitada ou ser uma sociedade unipessoal, tá? Ou ser uma Eireli também, que é o tipo anterior à unipessoal, é a Eireli, uma empresa de um único dono, único sócio. Mas vamos lá. Então você tem algumas cláusulas importantes. A gente costuma colocar aqui em cima, a gente chama de preâmbulo do contrato, ou cabeçalho, alguma coisa assim, que é o título do documento, tá? Que é um instrumento de constituição de sociedade empresária limitada. Você vai normalmente destacar o nome da empresa, nesse pedaço onde está o nome da empresa. Aqui nós colocamos o nome da empresa, assessoria contábil, poderia ser nome da empresa, blá, 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 comércio de tal coisa, serviços de consultoria, serviço de engenharia, serviço de construção, serviço disso, daquilo, Então, assim, aqui
é um modelo. Então você tem algumas informações iniciais, por exemplo, no início do contrato você tem os dados do sócio, né? Então você vai definir aqui, colocar toda a qualificação do sócio da empresa, né? E se for uma sociedade limitada, que com 2 sócios, mesma coisa, coloca os 2 sócios ali, né? O que muda é que aqui em cima não vai ser uma sociedade unipessoal, é apenas uma sociedade empresária limitada. Só isso, o resto é tudo igual, tá? E aqui especifica, né, que vai constituir nesse parágrafo que é uma sociedade empresária unipessoal. A lei pede para que você coloque, né, o tipo de empresa que você está abrindo, tá certo? Então vamos lá. Feito isso, começam-se o preâmbulo, né, com os dados do sócio, informa que ele está constituindo uma empresa e começam ali as cláusulas. Ele define, ó, obriga a sócia única conforme as cláusulas e condições seguintes. Aí você começa a montar cláusula. Então, um contrato ele é feito de cláusulas, né? Cláusulas, parágrafos, etc. Então, um contrato social de uma empresa, para quem nunca mexeu com isso, né? Por certo, vão ter pessoas que vão ouvir, assistir a gente aqui que querem aprender. Então, o contrato ele é constituído de cláusulas e tem algumas que são obrigatórias, cláusulas obrigatórias, tá? São as cláusulas que a junta exige para que você possa registrar uma empresa conforme determina o direito comercial e o novo Código Civil, tá? Então, no Código Civil que define aí como tem que ser o contrato de uma empresa, quais são as cláusulas obrigatórias, etc, etc. Então, você tem essas informações que são necessárias. Primeira cláusula, denominação social, que nada mais é do que a definição do nome da empresa. Então, aqui você vai definir qual é o nome da empresa, tá? Lembrando alguns detalhes, para quem for abrir uma empresa, sempre bom, faz uma pesquisa na junta comercial, verifica se já não existe, né, aí no seu estado, seja qual for o estado, né? Eu estou em São Paulo, então eu tenho que ir lá na JUSESP, que é a Junta de São Paulo, consultar se já existe uma empresa com nome. Por quê? Se tiver uma empresa com nome ou com a fonética ou com a letra mesmo, né, com a grafia, que seja exatamente igual ou parecido, né, às vezes o nome não é exatamente igual, mas a fonética é. No mesmo ramo, a junta comercial pode indeferir a sua abertura, chama-se colidência de nome, tá? Essa é a exigência que eles dão. Colidência de nome é que já existe uma empresa com nome, né, parecido ou igual. Então, antes de abrir, consulta. Aqui a gente pede para os clientes mandarem, né, as opções. Fala, ó, manda no mínimo 3 para a gente fazer uma pesquisa. Outra coisa importante quanto ao nome. Você, né, aqui em São Paulo é assim, tá? Os assessores aqui, que a gente conversa, enfim. Você não pode ter um nome muito genérico, né? Muito, por exemplo, nome da empresa, blá, 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 comércio limitada. Você tem que identificar no nome empresarial a sua atividade ou parte dela. Então, por exemplo, comércio de livros, uma empresa que vende livro. Então, o nome da empresa, né, que é o nome ali que vai usar como nome fantasia, ou enfim, o nome principal, né? Comércio de livros limitada. Então você tem que pôr o complemento do nome à atividade, ou parte da atividade, ou atividade principal. No caso aqui, nome da empresa, assessoria contábil. Então eu estou identificando que aqui é uma empresa de contabilidade. Poderia ser comércio de livro, comércio de sorvete, comércio de alimentos, comércio disso, daquilo. Indústria, né, de acessórios para celular, indústria de plásticos, indústria não sei o quê. Então você tem que colocar qual é o produto que você vai produzir ou comercializar, ou o principal produto, né? O nome não dá para ser muito grande, fica feio. Então você coloca o principal produto que você vai, né, vender ou industrializar. E no caso serviço, qual é o principal serviço? Nesse caso, contabilidade.
é a atividade principal aqui da empresa. Então ele coloca assessoria contábil, ou blá, 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 serviço de contabilidade, alguma coisa identificando qual é a atividade. Se fosse engenharia, serviços de engenharia limitada, né? Ou o nome da empresa, engenharia e construções. Se é médico, o nome da empresa, serviços médicos limitada, né? Enfim, aí você pode criar, mas identificar, tá bom? Então fica a dica sempre que você for escolher o nome. Em relação a endereço, cláusula 2, da sede social. Aqui é o endereço da empresa, onde você vai identificar o endereço que a empresa vai estar estabelecida, tá? Algumas dicas que eu vou passar para vocês. Se for uma empresa comercial ou industrial, obrigatoriamente essa empresa tem que ser estabelecida. O que é uma empresa estabelecida? É uma empresa que trabalha, atua naquele endereço. Ou seja, se é um comércio, tem estoque, se é um comércio ao público, né? Tem loja, tem prateleira, enfim, tem atividade naquele local. É o chamado empresa estabelecida. Se é uma indústria, você tem que ter o quê? As máquinas, equipamentos, etc. Você tem estrutura. Então, é uma empresa estabelecida. Se for uma empresa de prestação de serviço, algumas são estabelecidas. Ou seja, ela tem atividade no endereço. Tem lá o local onde é prestado o serviço, vai o cliente lá, executa, né, como academias, como clínicas médicas, como, enfim, né, cabeleireiros, área de estética, enfim, são empresas de serviço que o serviço é executado ali. Agora, existem também as empresas de serviço que não necessariamente o serviço é executado naquele local. A gente pode até classificar essas empresas como empresas ponto de contato ou endereço fiscal, e aí pode até abrir em escritórios virtuais, endereços fiscais, que não há objeção pela prefeitura, porque é uma atividade que a pessoa não precisa estar lá. Ela pode executar o serviço pela internet, de outros lugares, né? Ou no próprio cliente, tá bom? Então, só se atentar em relação à questão do endereço. Empresa comercial, empresa industrial, necessariamente tem que ser estabelecida, tá? Empresa de serviço, não obrigatoriamente, pode ser ou não uma empresa estabelecida. Pode ser só um endereço fiscal, por exemplo, casa, você vai abrir na sua casa a empresa, o cliente fala, eu quero abrir na minha casa. Se for uma empresa de serviço, sem problema, né? Normalmente não dá problema nenhum, abre na casa. Agora, se é um comércio indústria, aí tem que tomar um cuidado, tá? Verificar zoneamento, verificar se a prefeitura autoriza abrir lá, fazer uma viabilidade. Então tem alguns detalhes importantes aí para você aprovar ou confirmar o endereço ali. Tá? Sempre pedir o IPTU para o cliente, né? Importante, tá com o IPTU para fazer a viabilidade dessa empresa, desse endereço, ok? Então, quanto ao endereço, essas são as dicas aí mais importantes. Agora nós vamos falar da outra cláusula, que é a duração. São cláusulas obrigatórias. Tá? Esse contrato é um contrato padrão que traz as cláusulas obrigatórias da junta. Se você tiver essas cláusulas, você não vai ter problema para abrir a sua empresa. Duração normalmente a empresa é indeterminado, né? Tempo indeterminado. Ela abriu hoje, não sabe quando vai encerrar. Mas poderia ser por tempo determinado também, a lei permite você abrir uma empresa por um tempo determinado. Acabado aquele prazo, automaticamente a empresa perde o efeito legal dela, né? O efeito jurídico. Ela tem que ser encerrada, ela perde o efeito dela. Próxima cláusula, e muito importante, é a cláusula 4 do objetivo social. É nesta cláusula que você vai colocar o que a empresa faz, qual o serviço ou atividade da sua empresa. Tá? E é aqui que a gente define, com base nesse descritivo, que você vai definir qual o CNAE, que é o Código de Atividade Econômica da empresa. Tá? O CNAE é o que vai no CNPJ. Então, você vai abrir uma empresa, você está preparando o contrato, lembre-se que você tem que definir o CNAE baseado no contrato, tá bom? Você não pode ter o contrato com uma atividade e os CNAEs da Receita com outras coisas. Tem que estar amarrado uma coisa com a outra, ok?
Então você vai fazer o quê? Você vai falar com o sócio da empresa, com o cliente, falar o que você vai fazer, o que você quer vender. E aqui ele tem que passar tudo para vocês. Tem gente que quer ser muito genérico, tá? Ah, eu quero vender de tudo. Pô, de tudo não existe. Não existe produto chamado de tudo, né? Você tem que especificar, né? Já aconteceu o caso, chegar para mim o cliente e falar, eu vendo isso, vendo aquilo, coloca uma lista de 50 mil coisas. Né? Isso aí até chama a atenção da fiscalização, tá? Uma empresa que tem, enfim, não tem um produto específico, né? Normalmente são importadores, são lojas, aquelas lojas de 1,99, que tem um monte de coisa, né? Alguns comércios específicos. Mas o certo é você detalhar o trabalho, né? Vou prestar serviço de arquitetura, engenharia, projetos, Então, quanto mais detalhado for, mais fácil vai ser para você definir o KNAI que essa empresa vai ter, tá? O KNAI, que é o Código de Atividade Econômica lá no CNPJ. E é esse código que vai dizer qual o regime tributário, né, que a empresa vai poder ser ou não, e qual que vale a pena. Isso é um tema para uma outra aula sobre a definição de regimes tributários, né, para as empresas. Mas é o KNAI que vai ser muito importante para a definição e para simulações, né, tributárias da empresa. Tá bom? Então vamos lá. Definida a atividade, descreve bonitinha. Normalmente o cliente não sabe descrever, tá? Ele fala mais ou menos o que ele vai fazer. Aí você, contador, tem que sentar e definir. Normalmente eu coloco assim, se é uma prestação de serviço, prestação de serviço ou serviços de blá, 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 blá. Procura colocar na mesma linha serviços correlatos. Serviços que são totalmente diferentes, se a empresa tem vários serviços, você coloca na linha de baixo. Serviço de consultoria, blá, 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 blá. Serviços de instalação, disso, disso, disso e disso. Procura ser detalhista, né? Colocar bem feito, descrever bem, tá bom? E separar o que é serviço e comércio. Por exemplo, se a empresa, né, vai prestar serviço, por exemplo, de manutenção e instalação de máquinas e equipamentos, e ela tem atividade de venda de máquinas e equipamentos, coloca em linha separada, fica bonitinho. A empresa terá as seguintes atividades, 2 pontos. 1. Comércio de equipamentos, máquinas, plá, 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 plá. 2. Serviço de instalação, de manutenção das máquinas acima elencadas. Então você começa a dar uma organizada no contrato, nas atividades, isso facilita para quem vai ler o contrato, para quem vai analisar a empresa e para você definir os KNAIs também. Beleza, pessoal? Vamos lá, próxima cláusula, capital social, uma cláusula obrigatória também. Você precisa definir o capital social que a empresa vai, que os sócios vão investir nessa empresa. Capital social é o dinheiro que o sócio coloca na empresa para iniciar as atividades, para a empresa começar a girar. Então você precisa ter a definição do capital social, né, junto com os sócios. Qual é a pergunta que você tem que fazer? Existe um valor obrigatório? Não. O que vale é quanto realmente a empresa vai precisar de recursos para iniciar as atividades. Por exemplo, você vai abrir um escritório de consultoria ou de engenharia ou de contabilidade, né? No caso, nós estamos falando dos contadores aqui, né? Vocês vão ter que ter um CNPJ, senão no começo, logo vocês vão ter que ter para receber dos seus clientes, né? Fazer nota, etc. Você vai ter um escritório, você não precisa de grande estrutura, certo? No meu caso, dentro da metodologia que eu ensino, o cara vai trabalhar na casa dele, vai trabalhar lá do escritóriozinho, home office, como o meu aqui, né? Eu estou no home office, trabalhando numa estrutura pequena. Então, não necessariamente precisa ter um capital muito alto, um investimento alto. Vai precisar de recursos para iniciar as atividades. Por exemplo, você vai abrir um escritório de consultoria ou de engenharia ou de contabilidade, né? No caso, nós estamos falando dos contadores aqui, né? Vocês vão ter que ter um CNPJ, senão no começo, logo vocês vão ter que ter para receber dos seus clientes, né? Fazer nota, etc.
Você vai ter um escritório, você não precisa de grande estrutura, certo? No meu caso, dentro da metodologia que eu ensino, o cara vai trabalhar na casa dele, vai trabalhar lá do escritóriozinho, home office, como o meu aqui, né? Eu estou no home office, trabalhando numa estrutura pequena. Então, não necessariamente precisa ter um capital muito alto, um investimento alto, né? A não ser aquilo que vai comprar, um computador, né? Se já não tem, um celular, enfim. Então, cada atividade precisa de um investimento para iniciar. Você vai abrir um escritório, uma empresa de serviço, tal, de vendas, telemarketing, não sei o quê, né? Então, é o capital inicial que vai dar fôlego para a empresa, para o início de atividade. Ah, Ricardo, mas eu vou abrir uma loja que vai ter não sei quantas gôndolas, vai ter uma loja. Pô, aí você tem que investir uma grana, investir em estoque, investir em móveis e utensílios, né, para a loja, enfim, equipamentos, máquinas ali, os computadores, enfim, toda a estrutura. Então aí você não pode, tem que ter um capitalzinho, você não pode começar a empresa sem capital nenhum. Então esse dinheiro que o sócio aplica na empresa, ou faz um aporte, a gente chama de capital social, tá bom? Outra coisa importante, para declarar o capital social, o sócio tem que ter grana para declarar que está pondo na empresa, ok? Porque quando você coloca no contrato, essa informação vai para a Receita. Tem que bater com a declaração física do sócio, que vai declarar que está colocando 1.000, 10.000, 100.000 na empresa. Tem que ter caixa para isso, rendimento ou dinheiro para provar, né, para declarar que está pondo na empresa. Tá? Normalmente, quando é uma empresa pequena, coloca-se R$ 1.000, né, como um valor ali aleatório de investimento inicial, uma empresa pequena. A gente costuma colocar, tá bom? Vamos lá. Administração, outra cláusula importante, necessária e obrigatória. Quando a empresa ela é unipessoal, só tem um sócio. Logicamente, só ele é o administrador, né? Tem que ter um. A empresa obrigatoriamente tem que ter um administrador, tá? Então, se ela tem 2 sócios, um tem que ser administrador, ou ambos, pode ser todos sócios. Se tem 10, pode ser todos, ou tem que nomear um. Nesse caso, a empresa unipessoal, então ela vai ter um sócio administrador, que é o único sócio, claro. Tá? Nessa cláusula, você define quem assina pela empresa. Mesma coisa, como é uma única empresa, um único sócio, né? Então não tem essa cláusula não tem tanto efeito. Ou seja, só ele que assina, só ele que faz tudo. Mas se fossem 2, 3, 4 sócios, a empresa, você coloca aqui, quem assina pela empresa? Ah, é só o sócio fulano. Ele vai assinar isoladamente ou não. Você define nessa cláusula se o sócio vai assinar isoladamente ou em conjunto. Assinar em conjunto significa tem que assinar todos os sócios administradores assinar um documento, não pode assinar só um. Em conjunto, que fala, né? Então vai assinar um cheque no banco. Hoje em dia não se usa mais cheque, né? Mas antigamente se usava. Tinha que ter 2 assinaturas, se era em conjunto, 2 sócios assinando. Contratos, documentos, enfim, que você precisa ser assinado da assinatura da empresa, tem que assinar 2 sócios, quando é em conjunto. Se for isoladamente, né, não há necessidade de ter assinatura de 2. Aí se assina só quem está aí no contrato como administrador. Beleza, pessoal? Então vamos lá. É importante essas informações, porque na hora que você está falando com o seu cliente para abrir uma empresa, você tem que questionar isso, né? São 2 sócios? Quem que vai assinar pela empresa? Os 2? Ah, é os 2. Ok, pode assinar isoladamente? Ou seja, o que é isoladamente? Ou um ou outro. Não necessariamente tem que ter os 2. Então, esses questionamentos têm que ser feitos para quando for abrir e montar o contrato. Ok? Remuneração é uma outra cláusula. Tá? Essa remuneração é o prolabore dos sócios. Quem que recebe prolabore? Prolabore é o nome que se dá para retirada de dinheiro do sócio, retirada da empresa, né, de dinheiro do sócio.
ok? Então, quando o sócio faz retiradas, a gente chama de prolabore. Tá? Essas retiradas são valores pré-definidos para gerar folha de pagamento, para gerar INSS, né? É sobre esse prolabore, essa retirada, que é recolhido o INSS, que é calculado, né, o INSS relativo ao sócio, tá? Para fins de aposentadoria, de benefício, do INSS, etc. Então, é muito importante se definir isso previamente com os sócios, né, com o cliente, né, quem que vai ter o prolabore. Esse prolabore tem quem tem é o administrador, tá? O sócio que não é administrador, se for uma empresa com mais de um sócio, não necessita ter prolabore, só o que administra. Ah, mas eu quero que todos tenham. Então, todos são administradores. Todos vão atuar como administradores e todos vão ter prolabore. O prolabore, o valor mínimo, tá, que o governo estabelece aí é o salário mínimo, que hoje no Brasil é 1.320, né? Aqui nós estamos hoje no ano de 2023, foi definido o salário de 1.320, o prolabore, no salário mínimo. O prolabore segue o salário mínimo, o valor mínimo. Tá bom, pessoal? Então, é importante essa informação até para você conversar com o seu cliente. Ah, Ricardo, mas o meu cliente falou que é muito baixo, ele quer ter uma aposentadoria maior, pode ser mais alto, tá? E aí, a única coisa que tem que ser informado para o cliente, se for uma empresa que vai ser optante do Simples, é retido somente os 11% de INSS sobre o prolabore. Se for uma empresa no lucro presumido, né, ou lucro real, então tem a parte descontada do prolabore, do sócio, que é os 11%, e vai ter também a contribuição patronal da empresa, que é 20%. Né? Então, na verdade, a carga aí, né, da Previdência é 31% quando a empresa é presumida. Então, a gente sempre procura levar a empresa para o Simples, né, quando possível, justamente por essa razão também. Aqui são outras cláusulas também obrigatórias, né? Desimpedimento, aqui é uma cláusula que diz que os sócios administradores não têm nenhum impedimento legal para que ele tenha uma empresa. Existem alguns impedimentos, por exemplo, se a pessoa teve uma empresa falida, teve uma falência, ela fica impedida de ter uma nova empresa por um determinado tempo, não sei agora, tá? Existe aí uma regra, né, um impedimento legal. Algum crime que seja, né, foi condenado, lavagem de dinheiro, salvo engano, né, crime falimentar, prevaricação, aí tem uma série de crimes que impedem uma pessoa de ter uma empresa de forma legal. Então aqui é uma declaração que a pessoa não tem nenhum problema desse, ele pode abrir. Outra cláusula, dissolução e liquidação da sociedade. Aqui é uma cláusula que trata, né, como será feita a dissolução em caso que o cara queira encerrar a empresa, né? Quando tem sociedade com 2 sócios, 3, tem que deixar claro, vai ser feito um levantamento para ver os ativos e passivos, a situação da empresa, para depois encerrar ela, né, feitas as divisões aí que cada um tem, né? Participações societárias, quanto cada um leva da empresa, se a empresa tem ativos, e enfim. Sempre lembrando, né, que toda empresa, quando vai ser encerrada, ela tem o passivo e ativo, né? Passivos são os deveres, aí, obrigações com terceiros e com sócios, e o ativo são os bens e direitos que a empresa tem, créditos, né? Então tem que ser feito um balanço para fechar essa conta aí na hora que for encerrar, tá bom? Outra cláusula do exercício social e do balanço patrimonial. A empresa precisa definir quando vai encerrar o exercício social. Normalmente as empresas encerram conforme o ano calendário normal, né? O ano letivo, que é encerrar em 31 de dezembro o exercício, termina o ano, né, civil aí, encerra-se também o exercício social da empresa. Então define isso e como vai ser apresentado os balanços, balancetes, etc. Para as microempresas, essa é uma cláusula mais padrão, mas tem que ser combinado, né, com o cliente isso aí.
ó, a gente vai fechar uma vez por ano. Normalmente, micro e pequenas empresas se fecha o balanço uma vez por ano só. Não apresenta balancetes, nada para os sócios, é só o balanço, tá bom? Porque não tem necessidade. Mas é uma cláusula obrigatória. E aí, a próxima fala sobre a resolução das cotas da sócia em relação à sociedade. Aqui, caso, se um sócio falecer, um dos sócios, né, tiver um falecimento, perder a vida, alguma coisa, como que funciona? A empresa vai continuar, não vai, né? Pode-se colocar aqui, ó, se houver falecimento de um dos sócios, a empresa encerra-se, paga-se para cada sócio, para os herdeiros, os direitos daquele sócio, assim assado. Normalmente, de praxe, as empresas não encerram quando um sócio falece. Elas continuam com os herdeiros, né? E aí, enfim, é claro, a família conversa, etc. Mas tem que ter essa cláusula definindo isso. Tá? É obrigatório ter esse tipo de cláusula. Outra coisa importante, fórum. Também definir qual que é o fórum, né, jurídico aí, comarca que a empresa vai estar seguindo. No caso, normalmente se coloca o endereço da empresa. Se é São Bernardo do Campo, no meu caso aqui, coloca que o fórum, né, vai ser em São Bernardo. O fórum é onde vai ser discutido, né, os problemas relacionados à empresa. Uma discussão com clientes, fornecedores, discussão entre sócios. Onde é que vai ser discutido isso? Qual fórum jurídico? Vai ser no Fórum de São Bernardo. É ali que vai ser tratado as causas relacionadas àquela empresa. Tá? Então, basicamente é isso. Né? Essas são as principais cláusulas de um contrato de abertura da empresa. Passei de uma forma geral. Né? Se alguém tiver dúvida, coloca aí nos comentários. Estou com dúvida na cláusula tal. Né? Deixa aí a sua pergunta, a sua dúvida, que a gente vai esclarecer. Nós vamos pegar os seus comentários, né? Ou mandamos no chat, ou mandamos no direct, enfim, para responder e te ajudar. Tá? E vocês têm o nosso contato também na nossa bio, né? O nosso WhatsApp, enfim, para que vocês possam manter contato conosco. Espero ter ajudado nessa aula sobre contrato e a gente vai trazer muita aula bacana para vocês, para ajudar vocês no empreendedorismo, como se tornar um contador independente e ter uma renda superior a R$ 10.000 por mês trabalhando 2 horas por dia. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima super aula aí para ajudar você a ter o seu próprio negócio no ramo de contabilidade. Um abraço, fiquem com Deus.